acordo com Guilherme dos Anjos, ele está com uma lesão e traz alguns detalhes a respeito desse problema de Paulo Sérgio, Cláudio, para a gente poder tecer nossos comentários sobre esse assunto, por favor. Segundo o Guilherme, ele já estava nessas dores, né, já há um tempo, mas agora ficou pior. E aí, desde sexta-feira, ele não treina. Ele ficou de fora de sexta, sábado, domingo. Segundo time treinou também, viajou, e hoje também, né, mas aí ele já não tinha viajado. E aí ficou fora desse jogo. O que preocupa é que o Guilherme fala assim que é muito referente à dor, né? Então, pode ser que ele volte sábado, pode ser que ele volte daqui a 15 dias, a 20, não tem muito que... não tem muito que... Quando parar de doer, né? Quando parar de doer. Uma lesão de grau 1. E antes que diga, é coincidência, ele brigou com o Hélio. Veja, se ele tivesse recuperado, se ele tivesse 100%, ele estava relacionado. Não sei se seria titular ou não, mas ele seria relacionado porque esse problema foi solucionado. É um problema de lesão, que foi apontada imagem. E aí a gente pode falar agora que Toró, diferente de Toró, o exame dizia que não tinha lesão e Toró dizia que estava com dor. O Paulo Sérgio não. O Paulo Sérgio tem um exame lá dizendo que tem dor, que tem lesão, e ele está reclamando de dor. E desde sexta que não treina. E, porra, agora também é uma azar da porra do Náutico, velho. Se essa lesão tivesse sido um dia antes, talvez o Náutico tivesse corrido para contratar outro centroavante de qualquer jeito. O Náutico podia ligar para o empresário de Paulo Sérgio e pedir para baixar um pouquinho o salário, né? Pois é. Quando faz gol, aumenta, quando não joga, baixa. Fica assim, todo... Por que a gente não define o salário de Paulo Sérgio por mês? Fala assim, esse mês ele jogou quantas vezes? Eu acho que é o futuro do futebol, Chapo. Eu acho que no futuro o futebol vai ser dado por produção, assim. Os salários vão ser baixos e vai ser assim, vitória, cada um ganha 50 mil conto. E já tem clubes fazendo isso, viu? Jogou X partidas. O Mirassol faz isso, né? O Bragantino começou com isso, dando um bicho muito alto, sabe? O Mirassol, ele fechou essa tese. Ele contrata jogadores pagando menos e diz o seguinte, olha, tu vai ter um bicho grande aqui. Quando tu chegar, se tu ganhar o jogo, o teu bicho é grande. Eu acho que isso é uma tendência. O Sport tá fazendo um pouco isso, mas por vias tortas. Tu prefere o bicho grande, Atos? A gente acabou com lá ele nesse programa chato. Por quê? A gente decidiu acabar. Sim, mas eu fiz... Mas, tudo bem, mas eu fiz uma pergunta. Eu gosto de bicho grande. A gente se libertou. Tá certo. Para não ficar, lá ele, A gente resolveu agora ser livres. Somos pessoas livres agora. É isso, tá certo mesmo. O humor não afeta esse tipo de pessoa. Senhores, essa questão envolvendo a ausência de Paulo Sérgio, como foi bem detalhado agora por Clauber, ela, assim, era uma coisa previsível pelo histórico de Paulo Sérgio. Só que, para mim, eu quero começar contigo, João, para mim o grave, né, dessa história é que é o segundo jogo da principal competição do ano que o Náutico chega sem um atleta disponível para essa função, e aí a gente tem que depositar toda a responsabilidade para Guilherme dos Anjos. Toda a responsabilidade tem que ser depositada para ele, porque assim, não dá para você participar de um processo de montagem de elenco, por mais que seja escassez financeira, por maior que seja a dificuldade de encontrar um camisa 9 no mercado, mas não dá para você chegar em 2 partidas da Série B sem ter um camisa 9, porque só tinha um. E esse um machucou como uma coisa mais óbvia e previsível do mundo de acontecer, por ter um atleta com histórico. Né? Exatamente, Chapo. Mas exatamente. Tem 2, né? Porque tem Derek. O negócio é que Derek não pode jogar contra o Atlético Goianiense por... Não, então, mas então, não tem. Mas a questão é essa, eu entendo essa questão de Derek, mas não tem. Não tem. Eu acho, então assim, sinceramente, eu acho que existe uma falha de planejamento. Por quê? Porque o Náutico queria contratar outro centroavante na janela e não contratou. Então, o Náutico talvez tenha falhado nisso. Mas em relação a Paulo Sérgio, eu acho que são 2 fatalidades, velho. O primeiro jogo é uma atenção que você não conta no planejamento. Ali uma esticada de corda pelo lado do empresário, do atleta, que não tem como contar no planejamento. E tem a parte do azar, né? Que você enfrenta logo no outro jogo
o time que você pegou emprestado seu 9. O cara, porque se esse jogo fosse, vamos inverter, tá, Ponte Preta e Náutico, Derek jogaria. E aí a gente não teria o problema de 9. Só que tem um pouquinho de azar, obviamente, tem a falta de planejamento, mas o que eu coloco, Renato, é muito na falta de um centroavante de base, velho. O Náutico precisa ter um cara que, nessas horas, entre. E não é Rosa. Para mim, Não cai é Rosa LK. por vários fatores, né? Por vários fatores. É muito novo. Centroavante. É Pra xoxo também, é xoxo, é mole. Acho que Pra LK tá no elenco? Tá, né? Voltou, né? Não tá no elenco. Não, LK é Esquece sabor LK. Esquece LK. LK é sabor Ele não foi emprestado. Porque pensa num jogador que a gente foi fazer, acho que foi a Copa Atlântico, ele lá jogando em posição, jogador de velocidade, tudo, mas assim, não joga. Não joga. O Náutico tinha que mandar ele embora. Manda ele embora, velho. Ó, chega no empresário, ó, bicho, tá bom, velho, tu não quer ficar não? Beleza. Ó, rescinde o contrato, vai-te embora viver tua vida e tal, porque pra você ter no elenco um jogador que não se coloca à disposição, vai embora, velho. Vai embora. Veja, eu lembro de casos de Felipe Gabriel, que por conta de birra de empresário, tudo, ninguém sabe nem onde é que tá Felipe Gabriel hoje, sabe? Pô, não dá, velho, não dá. Manda embora, velho, manda embora. Tá aqui fazendo o quê? Tá gastando energia do CT, porra. Tá gastando energia do CT. E veja, João, sobre essa questão, eu só vejo um pouco diferente disso de fatalidade, porque assim, uma vez que o Náutico só tinha Paulo Sérgio, já havia o risco total de não ter ninguém. E quando você contrata um outro atleta para a função, você corre o risco de só ter ele por conta do histórico de Paulo Sérgio. Se o Náutico tinha renovação automática de Paulo Sérgio, tinha que ter 2 atletas disponíveis para essa função. E aí é quando eu concordo com você que poderia ser um jogador da base. Só que Rosa não tem condição. Agora, porra, em relação a LK, vai embora, velho. Vai embora, bicho. Vai embora. Eu vou estar, eu, Renato, defendo, porque vai ter gente dizendo que é um absurdo, é um ativo do clube, é um jogador da base, tudo. Vai embora. Vá embora. Vá para o esporte, pode ir para o esporte se tornar campeão do mundo lá no esporte, pode ir para qualquer lugar, mas vai embora. O Retrô fez proposta, Renato. Como é? O Retrô fez proposta. E ele não quis ir? Não, veja, a proposta ele se desvincula do Náutico, vai pro Retrô e o Náutico fica com uma porcentagem. Aí a discussão tá nessa porcentagem. Acho que ele vai. Libera. Tem o menor chinelinho, velho. Você tem um jogador que não quer estar no clube, é foda, pô. Desculpa, o empresário, o LK, ninguém quer estar no Náutico. Os caras tratam o Náutico como um peso pro contrato. É só porque tem contrato. Renato, eu não quero mais esses caras no Náutico, velho. Eu não quero mais esses caras no Náutico. Não quero. Tá, aí eu vou muito na tese de Hélio e Guilherme. Quem tá aqui tem que abraçar e tudo mais. Tudo bem. Mas dê logo um jeito. Se livre. Se livre de uma pessoa dessa, velho. Se livra, velho. Se livra. É melhor um jogador ruim do que um bom que não se coloca à disposição pra jogar. Vaza, velho. Vai embora, bicho. E que a gente nem sabe se é bom, Renato. É bom na base. Quantos jogadores de base não são bons no profissional? Oxe, coisa chata, velho. É um jogador sub-20, pô. Pois é. A gente enxerga o potencial. Tenta acreditar no jogador, incentiva que ele possa ser usado. Agora, parte do jogador e de empresário para não se colocar à disposição, velho. Bicho. Sabe o que era uma boa? Se não fosse para mandar embora, pronto, coloca para ficar treinando junto com o sub-20, com o sub-18, com o sub do cacete A4. É o que ele tá fazendo hoje. Pronto, até acabar o contrato. Pronto, deixa pra lá, então. Agora não coloca esse cara treinando com um profissional, não. Não bota ele pra treinar com um profissional, não. Ele recusou o empréstimo para o 13, né? O Náutico indicou um empréstimo pro 13 para ele jogar. Um nada, velho. Porra. Velho. Isso é um absurdo, bicho. É um absurdo. Felipe foi, ele não quis ir. Como é? Cauã Maranhão, porra, foi lá pro Piauí, fez gol lá. Foi campeão, não foi, Cauã Maranhão? Hein? E por sinal, Cauã? Acho que não dá para trazer de volta, não. Não pode escrever, não. Ó, Cauã foi, tá ligado? Cauã, porra, a gente sempre fala aqui, né? Cauã Maranhão começava a temporada, bem ou mal, com limitação ou não, mas é um jogador que sempre se coloca à disposição. Sempre se Jogou coloca à disposição. Lateral, pô.
Jogou de Chegou lateral quando. Pois quando é, pediu. velho. Aí veja, Jogou um de jogador de volante. base. Olha a diferença jogador de base de que faz atitude de isso. jogador. Exatamente, João. Um jogador de base que faz isso, você, porra, você pode ter qualquer crítica, tudo, mas assim, o cara, ele tem vontade, ele quer vestir a camisa, ele quer Rapaz, e abraçar a média de atuação de Cauã fica numa linha positiva, viu? Ah, mas não sei o que lá, mas pipoca, esse papo todo. Mas se você pegar um geral de Cauã Maranhão, ele é mais positivo do que negativo. O Maranhão tem uns 3 gols no profissional, só me engano. É 3 Acho ou que 4. mais, pô. Acho que mais. E É, Não, assim, ele fez ele- mais. Ele fez Eu, mais. eu lógico, né? admiro muito o jogador que gosta de jogar. E a cada vez mais, a cada dia que passa, isso se torna mais importante. Porque o que mais tem é jogador que não quer jogar, pô. Ou que se sente confortável sem jogar. Então, rejeita empréstimo. Agora, vê Calma Maranhão. Jogou de volante. Se precisou jogar ele de volante, o bicho jogou. Lateral, jogou. De ponta, jogou. De centroavante, por quê? Porque o cara é jogador, pô. E queria jogar no cu do quer mundo, ser velho. profissional. que é O cara isso, foi pô. jogar no Respeita fundo o Piauí, pô. Não, eu nem sei qual é o estado, mas eu tô dizendo assim, o caso dele era aqui, porra, em Campina Grande, pô. Campina Grande é aqui, pô. É ali do lado, pô. Dá pra ele todo dia visitar a família, né? É o Caruaru 2, né? É o acesso ali. O palco. É o palco Sunset do São João do Caruaru. Então, pô, tá ali do lado, pô. Rapidinho chega em casa. Não, bota esse bicho pra longe, velho. Some do Náutico, pelo amor de Deus. E só pra finalizar, culpa da gestão de futebol que nos colocou na principal competição do ano sem um centroavante, porque o único que tinha, que já é errado você só ter um, se machucou. E que era bem previsível pelo histórico. É de se lamentar bastante. Vocês querem completar Atos, Clauber, Veja, em relação a LK, é muito difícil, porque é muita coisa, é um histórico muito grande. Tem a versão do Náutico, tem a versão do empresário, tem falas que chega para você não consegue confirmar. Inclusive, eu falei recentemente, eu não sei se eu falei aqui no ar, mas o empresário da LK mandou mensagem para mim, explicou a situação pelo ponto de vista dele e tal. Eu mais do que ficar falando sobre versões de um lado ou de outro, o que eu digo é o seguinte: eu lamento que o jogador não tenha tido o desenvolvimento adequado, porque eu até acho que esse barco já passou, velho. Eu acho que já passou. Porque ele é um jogador que, se ele mostrar 50% do que a gente acredita que ele pode mostrar, jogando 4, 5 jogos aí na Série B, um cara desse é vendido por 3, 4, 5 milhões, porra. Mas não conseguiu colocar esse cara em campo, é impressionante. É impressionante. Eu acho que o lado do Náutico é uma insegurança, porque, por exemplo, o Náutico, para fazer a última renovação com ele, só fez a renovação porque ele foi pro Inter. Aí agora, o contrato dele vai até janeiro do ano que vem. Falta poucos meses para ele assinar um pré-contrato com qualquer clube. Se o Náutico põe para jogar agora, o Náutico está desprotegido. Aí eu acredito que o Náutico, para poder contar com ele, iria querer aumentar o contrato, mas eu acho que ele não vai ter o interesse de querer aumentar o contrato. Então, no final das contas, o jogo do perde. Perde o empresário, perde o Náutico, perde o jogador, perde a gente, perde todo mundo. Dito isso, não é melhor usar enquanto tem ele, não? Pelo menos para usar. Aí também não dá, Chapo. Não dá para poder botar ele num jogo como esse. A torcida vai cair de pau quando ele sair de graça. Mas também não pode ficar com medo de torcida, não, pô. Foda-se a torcida. Não, mas torcida é um modo de falar. Mas veja só. Imagina se LK joga contra o Atlético Goiás, vai bem, faz um gol. Aí joga contra a Ponte Preta, faz outro gol. Aí acabou, o jogador não é nosso. Daqui a 3 meses, né? A gente já sabe disso, pô. Já é um negócio consciente, a gente já sabe disso. Não tem nenhuma novidade, não. Mas na hora que acontece, é foda, tá ligado? É a mesma coisa do Sport com o Juba, mesmo. Juba agora é seleção e a torcida é revoltada com essa situação. Que Juba saiu de graça. Eu quero começar com o Cláudio, né? A gente já tem parte dos contratados disponíveis, né? Só não tem Derek, né? Por questão contratual. Matheus Ribeiro foi, Leonai foi, mas acho que Leonai fica no banco pelo tempo de inatividade. Matheus Ribeiro tem boa chance de titular. Betão para fazer estreia como titular também. Tem mais quem?
E o resto já tinha Vitor estreado, né? Andrade Felipe falou. Cardoso já tá. Vitor Andrade. Pode ser titular ou opção também. Enfim, ninguém tem muita expectativa, não, né? Mas tá todo mundo aí tirando Derek, que é uma questão de contrato, né? Mas todos os outros estão disponíveis. Só rapidamente sobre o que eu ia comentar antes, quando tu falou, Renato, sobre esse centroavante, não ter centroavante para esse jogo, pelo segundo jogo seguido, né? E aí é um erro de planejamento, claro. Por mais que o Guilherme tenha dito hoje que temos ali uma margem para investir em um centroavante em julho, pode ser que o mercado esteja melhor, pode ser que o Náutico consiga um nome melhor do que conseguiria agora, mas não deixa de ser um erro de planejamento. O Náutico vai para 2 jogos, teve 2 jogos, já teve um, vai ter outro, sem centroavante, e que é uma falha de Guilherme e de Hélio como diretores, né? Agora eles vão precisar mostrar como treinadores um trabalho melhor do que como gestores, como diretores, porque você não tem quem... Eles mesmos devem reconhecer que foi uma falha e um erro. O Náutico não pode entrar com um ataque desse no jogo de Série B, numa segunda rodada, e na crise que o Náutico está, né? Assim, a pressão que o Náutico está, a baixa estima que o torcedor está, assim, precisa de uma vitória, velho. E você olha para a escalação no centroavante, obviamente que a expectativa do torcedor diminui muito. E aí entra o trabalho do diretor. Se eles falharam como diretores, agora tem que entrar o trabalho como treinador. Tiveram tempo para buscar soluções para esse jogo contra o Atlético Goianiense. E aí, se vai ser a mesma formação, se vai ser uma formação diferente, aí a gente não tem muitas informações ainda. Mas algo diferente, até porque é um jogo diferente, né? O Náutico vai pegar um Criciúma com 3 zagueiros que faz 1-0 e vai abdicar de atacar. O jogo do Atlético Goianiense é outro tipo de jogo. Mas o Náutico também precisa ter uma outra postura, uma postura completamente diferente do que teve contra o Criciúma. Clauber, eu quero começar com você. Eu falei isso no grupo porque eu não consigo acreditar que Hélio dos Anjos vai colocar Vinícius de 9 novamente. Isso, para mim, é estarrecedor, velho. É estarrecedor. E eu quero que, por gentileza, você diga para mim, Renato, não vai acontecer. Vinícius vai jogar de ponta mesmo, vai colocar Gustavo Henrique para jogar de 9, Guruceaga, qualquer um. Pô, a Cláudia foi embora, velho. Veja, você disse que ele tinha que dizer uma coisa que ele não pode dizer. Ele teve que ir embora. A Cláudia foi embora, velho. Faz o cara mentir, pô. Cláudia não mente não, pô, só fala a verdade. Tu queria que eu dissesse negócio Ele tomou a decisão certa. Cláudia ou Hélio? Não, Cláudio, pô. Vai responder o quê? Mentir? Ah, Melhor sim. sair. Vou te iludir, não vou te iludir. Então diga o que vai acontecer, Cláudia. Vai, fala aí. Eu acho que vai ser isso aí que tá no campinho aí. Veja, agora, como eu disse até no início, é um jogo diferente. Aí pode ser que Vinícius não jogue tão preso ali na zona ali central do campo. Pode ser que se movimente mais. Ele até se movimentou contra o Criciúma, né? Mas eram 3 zagueiros e estava tudo muito congestionado para ele. Mas, na minha escalação do meu time, era 3 volantes e 2 atacantes. Eu fazia um 4-4-2 e tentava alguma coisa ali diferente. Volantes, e tu tem 3 volantes no time, porra. Tem volante demais, Quem? porra. Felipe, No time, Ramon, o no time de Anderson. Cláudia, a Auremi joga então, viu, pessoal? Bota a Auremi também, porra. Bota a Auremi. Não, ei, que história é essa? Tu tem limite, porra. Eu só não queria que Vinícius jogasse Vai, centralizado, velho. Volta, treinador. Vai lá, Cláudio, treinador. Mas veja, volante tem, pô. Volante tem. A torcida do Náutico não reclama muito. Joga como... Vai na coragem, joga como o Cláudio. Cara, esse time aí, velho. Esse time aí, meu irmão, com o Anderson do primeiro volante, com o Vitinho Futsal no meio campo, com o Vinícius centralizado. É complicado, velho. É muito jogador no meio campo. Esses caras se embolam no meio campo. Eles mesmos se atrapalham um ao outro. Eu tô torcendo, sabe pra quê? Pra que o fato de ser um jogo fora de casa traga elementos novos para o posicionamento desses jogadores em campo. Porque às vezes tem isso. Um cara como o Vinícius jogando nessa posição nos aflitos, ele vai ficar muito de costa pro gol, que é o maior problema de um cara como o Vinícius jogar centralizado. Às vezes, jogando fora, ele pode ficar mais de peito pro vento, tal, jogando de frente. Eu tô tentando encarar dessa forma, velho. Ele tem que jogar de falso 9, como ele não jogou contra o Criciúma. É falso 9. É falso 9. É saindo e deixando os outros dois entrando em diagonal e ele... Porque esse time aí... Eu falei isso, mas já tô arrependido. Porque o Vinícius tem que jogar na dele, velho. Ou pelo lado direito ou pela esquerda. Esse time aí, Cláudio, esse time aí tem que jogar em transição, pô. Porque esse time aí
Ele não tem profundidade, pô. A turma acha que o Náutico tá entrando com 3 atacantes. Aonde que tem 3 atacantes? Esse time aí é o 4-6-0, pô. Esse time aí, Juninho, vai voltar. Dodô, daqui a pouco esquece que entrou pelo lado direito e tá no meio campo. E Vinícius também, em algum momento ele vai sair. Isso é um 4-6-0. Esse time ou dá certo em transição, joga com um bloco mais baixo e tenta sair em velocidade. Porque, meu irmão, se precisar ter a posse de bola para ir construindo, cadê a profundidade do time, porra? Cadê a presença na área? Tem nada, pô. Não tem profundidade, não tem presença na área, não tem linha de fundo. Porque, veja, contra o Criciúma, os laterais não passaram. A única vez que o Yuri Silva passou foi a jogada mais perigosa do Náutico no jogo. Foi ele que deu aquele cruzamento para Vitinho isolar. Porque, naturalmente, esses jogadores estão fechando as passagens dos laterais. Velho, é o que eu disse já. Eu já vi Hélio dos Anjos mudar muito o time e me surpreender. Na Série C isso aconteceu. Eu tô esperando que faça a mesma coisa, só que contra o Criciúma não deu certo. Velho, assim, vamos lá. Fala aí, Cláudio, rapidão. Cenas lamentáveis no Castelão, viu? Por quê? O que rolou? Foi mal. Tá rolando uma briga pesada aqui entre os dois times. Qual o problema? O Náutico vai jogar claramente, de novo, como tentou fazer contra o Criciúma, jogar nas costas da defesa do Atlético Goianiense. Vai tentar atrair e tentar esse lançamento para Vinícius correr. Se for nesses parâmetros, se o Náutico acertar isso, é uma coisa. Então, assim, o Náutico vai tentar achar essas costas da defesa. E qual é a diferença do Atlético Goianiense para o Criciúma? Primeiro, o jogo foi fora de casa. Então, o Atlético Goianiense pode ser que realmente deixe espaço para o Náutico acertar esses lançamentos. O Atlético Goianiense gosta de subir pressão, fez isso contra o Operário, não deu certo, porque marcaram muito mal lá em cima o Operário e perderam o jogo num jogo que, para mim, foi uma das maiores discrepâncias de entre dois times na primeira rodada. Para mim, o Operário engoliu o Atlético Goianiense, tá? Então, isso pode ajudar o modelo de jogo do Náutico. Então, se for para ver uma coisa dando certo nesse sistema aí, é isso. E outra coisa que precisa melhorar. Bandeado. Vou desligar ele. Tira ele. Tira essa arrombada aí, vai. Continua, João. Outra coisa que precisa melhorar vai ser a saída de bola, porque para o Náutico conseguir achar essas costas da defesa, não pode ter a saída de bola horrível que teve contra o jogo do Criciúma. Então, precisa melhorar a saída de jogo. Talvez não tenha como ser pior do que foi contra o Criciúma. Talvez a entrada de Matheus Ribeiro já ajude bastante nisso, para conseguir achar essas costas da defesa. Então, eu imagino o Náutico retraído realmente, com Vinícius às vezes subindo pressão, com a bola, tentando o lançamento. Caramba, velho. A coisa que eu menos gosto é quando a pessoa fala o que eu não falei. Eu não disse que foi a maior, eu disse que foi uma das maiores, Lucas. É diferente, pô. Então, o Náutico vai precisar melhorar essa saída de jogo para conseguir achar as costas. Então, o Náutico mais retraído, tentando sair para o jogo e achando essa bola mais longa nas costas da defesa do Atlético Goianiense. Eu acho que esse vai ser o caminho que o Náutico vai tentar jogar. Se vai dar certo, outras coisas. Mas, realmente, se o Náutico for tentar achar Vinícius no pivô, essas coisas, isso aí a gente sabe que não vai dar bom. Mas por esse outro caminho aí, talvez dê certo. O Atlético Goianiense marca pressão, tá? E como eu falei, no jogo contra o Operário, marcou muito mal, principalmente do lado esquerdo deles, que Marrone precisava fazer uma marcação maior, e Marrone marcando não essas coisas todas. Então, eu forçaria bastante o jogo pelo lado direito ali, com a saída de jogo de Matheus Ribeiro, para que a gente consiga pegar esse ponto fraco aí do Atlético Goianiense e, quem sabe, arrumar uns pontinhos lá, porque, velho, esse clima é horrível, velho. É muito chato esse clima de toda hora
meu Deus, é o pior time do mundo. Se você for analisar hoje, comparar o Náutico com o Ibis, vai ter 80% da torcida dizendo que o Ibis é melhor. Então, espero que consiga uns pontinhos lá em Goiânia para acabar com o movimento de baixa estima tá muito alto. O que é que tu acha, Clauber? Do quê? Da visão de João sobre qual que deve ser a estratégia adotada pelo Náutico. Assim, difícil saber o que pode vir aí, né? Como eu disse, eu não queria que viesse a mesma coisa que foi contra o Criciúma, embora seja outro tipo de jogo. Veja, e aí vai uma dica pro torcedor, tá? Quando vê a escalação, se sair essa escalação assim, até o campinho da escalação, não indói de antes, não. Espera para ver em campo, porque muitas vezes pode ser que mude. Pode ser que ele coloque o Juninho centralizado e deixe o Vinícius pela esquerda. Enfim, tem muitas possibilidades. Agora, eu não queria ver aquela mesma Vinícius presente os zagueiros, de costas para os zagueiros, como o Atos falou também. O Náutico precisa de outras opções, além do que foi feito com o Criciúma. E teve tempo para trabalhar, né? 10 dias ali para testar todas as opções possíveis. Por mais que o Atlético não jogue com 3 zagueiros, como o Criciúma jogou, mas aquele teste ali não funcionou, então é hora de tentar algo diferente. O que é que tu acha, Chapo? Abre o mic. João tocou num ponto muito importante, né? Que o Náutico precisa sair dessa nhaca, tá ligado? A nhaca da perda do título, que já foi um negócio assim. Que abalou. O Náutico foi. Esqueci o nome do rapaz que postou no Twitter. Colocou que o Náutico implodiu, pô. Implodiu. Acabou tudo. Uma derrota destruiu o Náutico. Aí o Náutico vai e perde em casa pro Criciúma num jogo muito xoxo também. Então, assim, o Náutico precisa. E é isso, Chapo. Enquanto não vencer, tá tudo ruim. Hoje, pro torcedor do Náutico, o Náutico é o pior time da Série B. Então, se o Náutico emplacar 2 vitórias seguidas, volta a ser o melhor time da Série B. Foi um momento, foi uma instabilidade. Como é que chama quando o time tem uma sequência? Todo mundo fala que vai ter um momento que é a. Toda vez que um time tá bem, fala, não, vai chegar a. Não é instabilidade que falam, não. Tem outra palavra que usam muito. Oscilação. Pronto. Foi uma oscilação, é natural oscilar de vez em quando. Então, se o Náutico ganha 2 jogos seguidos, isso muda. Mas precisa, como o João falou, precisa pelo menos um pontinho para dar um outro clima, tá ligado? O clima tá ruim, tá pesado, tá tenso. Eu acho que o Náutico conseguir pelo menos um pontinho abre de novo um horizonte mais tranquilo, né? Foi esse último mês do Náutico foi muito pesado. O problema é que o Náutico vai entrar em campo meio sofrendo o ônus da bagunça, que aí a gente já tocou no ponto, né? Que culpa da formação do elenco e tal. Jogar Vinícius centroavante eu acho muito ruim. Não tem o Todinho a opção, não, João? Não tá machucado ainda. Todinho e Derek, né? Que seriam as opções. Todinho, Derek e Rosa seriam as opções, né? Porra, velho. Vinícius centroavante. Não lembro do dia. Já aconteceu algumas vezes, né? De jogar com ele umas 3 vezes mais adiantado e nenhuma foi bom, né? Então, tira um pouco da esperança. Talvez a opção fosse Vitor Andrade, né? Porque você coloca um jogador rápido também lá e pelo menos deixa Vinícius na dele. Tentar fazer um falso 9, né? Coloca o Vitor Andrade ali, ó, Vitor. Tenta fazer a papel de 9. Mas o cara chegou agora, eu não sei se seria colocado nessa situação, não. Tá? Mas poderia ser joga para mexer em Vinícius. O time joga para um 9 definidor, né? Ele não joga para um cara mais móvel, né? O estilo de jogo do Náutico é para levar a bola para aquele campo. O estilo do Pernambucano, né? Antes do intervalo do jogo do Retiro, né? Porque depois se tornou outra coisa, que a gente nem sabe o que é. Exatamente. Depois, de lá para cá não tem estilo, na verdade, né? Não tem estilo. Quer dizer, tem. O estilo Deus nos acuda. Até ali, o Náutico, o que o Náutico fazia? Ele ia ultrapassando as linhas ali para chegar no definidor e o cara empurrar a bola para dentro. E martelava. Hoje, o Náutico nem martela, né? Não faz nada. O Náutico assiste o jogo, né? Preocupante. Quer completar, Atos? Porque uma derrota nesse jogo vai ser... Quando é o próximo? É final de semana já? Ainda bem que é logo. Sábado.
Ainda bem, graças a Deus. Tem que jogar um monte rápido agora. Para Aí quando definir vem, logo ganha, o né? destino. Aí ganha, aí já joga logo também. É. Não Pra consegue nem nem ter tempo de, aproveitar. nem ter tempo de ter uma paz. Ô, João, tem informação como é que tá a situação do Atlético Goianiense? Abre o mic. Tem pouca coisa, Renato, porque, assim, querendo ou não, na Série B jogou um jogo só, né? Mas falando da janela, foi um dos times que mais mudou na janela, né? Então, eles perderam o artilheiro deles na temporada, se eu não me engano, Kevin Ramírez. Foi para Chapecoense, foi jogar Série A. Inclusive, o presidente do Atlético Goianiense deu uma declaração assim sobre Kevin Ramírez, pesada. Eu não sei se ele citou diretamente, mas foi endereçado a ele sobre extracampo e tal. Então, perdeu um jogador que no campo vinha sendo importante para eles. Eles perdem outro titular, né? Não sei se é perder a palavra, porque não é um jogador tão bom assim, que é Jean Dias, que é outro cara que rescinde o contrato. Matheus Ribeiro está no Náutico, mas era um reserva. Então, o Atlético Goianiense teve 3 saídas aí. Teve Derek também, né? 4. E contrataram mais alguns jogadores, acho que contrataram 5 jogadores. Gustavo Coutinho foi nessa leva, mas não deve ser titular amanhã pelas prévias. Deve ser Léo Jacó, que é um jogador que veio da base do Vasco. Mas, Renato, assim, é um time que eu achei muito mal no primeiro jogo. Então, tal qual a gente, estreou muito mal. Para mim, a partida deles contra o Operário foi muito ruim. Eu achei que ia ter um equilíbrio maior, mas não. Foi um time que tentou marcar alto o Operário e não conseguiu. O Operário saía com certa facilidade, inclusive o primeiro gol, que é um gol de Pablo, sai numa jogada assim que o Operário sai tranquilo, passa no lateral, já acha o meio campo, já tem um cruzamento ali, sem quase nenhuma intervenção por parte do Atlético Goianiense. Eu acho que o Náutico tem caminho aí para esse jogo. É um jogo que geralmente Hélio dá resposta, né? Nesses jogos fora de casa, quando o clube está sob pressão. Tem um jogo, como foi o do CSA, que pelo menos perdeu, mas jogou bem. Teve o jogo do Ipiranga, que a gente também estava numa sequência muito negativa. Foi jogar fora, ganhou. Querendo ou não, tem o jogo da Ponte Preta, que a gente estava numa sequência horrível e saiu para jogar fora de casa e teve um empate. Então, o Hélio consegue pontuar nesses casos. É torcer para que o Atlético Goianiense, nesses 10 dias, não tenha evoluído e que a gente tenha. Mas é um jogo que eu vejo que tem caminho para vencer. O Atlético Goianiense, na Série B, não me mostrou nada que eu fale para esse jogo, pô, é um jogo perdido. Obviamente, a gente não tem confiança no Náutico, né? Porque também o Náutico não mostrou nada que dê confiança que o Náutico possa vencer um jogo. Mas, se você for olhar para o adversário, tem caminho sim. Torcer para que o encaixe funcione aí nesse jogo de amanhã.